Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir toda essa espiritualidade. Vamos sentindo todos esses espíritos que estudam, unidos a nós, junto conosco, que têm o mesmo aprendizado, que possamos nos unir com todos esses espíritos bondosos, ele amar o nosso dirigente de estudo, todo o Hospital Santa Cruz, o Pingo de Ouro, para uma tarde de muito aprendizado. Graças a Deus. Graças a Jesus. Capítulo 35. 7 passos contra o mal olhado. Sempre que conseguir, imite uma energia do bem a todos os que não te compreendem, não te apoiam e não te querem bem. Vocês conseguem compreender o porquê que a gente é um conselho para a gente emitir essa energia do bem? Para que volte o bem para nós também. E toda vez que a gente muda a sintonia, né? E a gente vai envolvendo sempre aquela pessoa em muito amor, em muita luz, uma hora a gente tem uma possibilidade daquela implicância, daquele mal-estar, ele vai diminuindo, porque ela não tem a mesma ressonância. Essa ressonância vai mudar para uma coisa positiva. Então, que a gente consiga emitir bastante energia positiva, bastante amorosidade, aqueles que a gente não consegue conviver no 100%. É verdade? Vamos para o capítulo? Se vós me ser acredita que existe alguma força contra vós me ser e não toma providência de proteção energética, com certeza está alimentando o poder das energias tóxicas em seu desfavor. Essas forças existem e são poderosas, viu, fio? Acredite na força da boa magia. Musanfio, existe também a magia boa, sim. Acredite no extraordinário volume de coisas positivas que estão disponíveis só para vós me ser. Quer saber? Você vai ler tudo? Não vai comentar nada? Eu ia comentar de uma vez só. O que você quer comentar? Me Não, conte. a questão toda, primeiro parágrafo, fala. À primeira vista parece ser contraditório com o que aconteceu no primeira que você leu, né? Uhum. Se vós me ser acredita que existe alguma força contra vós me ser e não toma providência de proteção energética, com certeza está alimentando o poder das energias tóxicas em seu desfavor. E geralmente quando você tem um problema de pessoas que não gostam de você, essas energias vêm, né? Então, como que você vai emitir energia do bem para as pessoas e se proteger ao mesmo tempo? Mudando a sua sintonia. Não, então a proteção vem com a emissão da energia do bem. Do bem. Esse é o ponto, né? Então, às vezes a gente acha que a proteção é ficar pedindo que Deus, que os espíritos afastem de nós aqueles que não são afins, né? Mas na verdade o que a gente precisa é desejar o bem para eles. É assim que a gente vai corrigir os caminhos, né? Ó, eu vou dar um exemplo bem rápido. Na minha última internação, eu tinha que tirar sangue, eu tirava sangue, né? Durante umas 3 vezes por dia. E não tinha veia. Não podia usar o catéter central, porque aqui o sangue é arterial, então tem que ser daqui. Ou dos pés, ou dos braços. Aí entrou uma moça que ela falou assim: o que você teve? Aí eu falei assim: eu fiz a cirurgia e depois tive embolia. Aí ela com embolia, aí ela começou a contar tudo aquilo que aconteceu. Aí a irmã dela tinha falecido. Ela falou de toda a dor dela. E aí você fala assim, ó, ela estava falando algo de negativo. Nós dois estávamos dentro do hospital. O que a gente fez? A gente emitiu uma energia positiva para ela.
de muito amor, de muito acolhimento, tanto para a irmã quanto para aquela moça que estava sofrendo, porque ela estava sofrendo, ela não estava me aterrorizando, mas era um terror, falando de tudo que poderia acontecer, porque eu estava me recuperando. Poderia dar certo e poderia não dar. Então, às vezes, a gente fala assim: o que, que é aquela pessoa? É aquilo que fala contra aquilo que a gente quer ouvir, né? E nesse momento, se a gente conseguir compreender e fazer essa emissão de luz, de amor, de muita serenidade, as coisas passam, não foi? Essa é a questão. Essa é a proteção que o Sérgio está falando. E as energias negativas, elas só conseguem contaminar e envolver pessoas que têm energias na mesma sintonia, Frequência, né? frequência vibratória. Então, se você vibra numa frequência diferente, aquilo não consegue, não te pega, né? Ou às vezes, aí você fala: poxa, mas se me pegou, é porque eu tô com uma aberturinha, É a famosa brecha, né? aquela brechinha, que aí deu aquela, sabe aquele desconforto no coração? Então, foi isso que aconteceu. Vamos lá? Onde que estamos parados? Quer saber como usar essas poderosas bênçãos da vida em seu favor, filho? Segue esses 7 passos que a Senhora do Rosário ensinou para os negros velho na vida espiritual. Alguém quer falar sobre essas esses 7 ensinamentos? A primeira assuma a responsabilidade sobre os seus sentimentos, seus comportamentos, e pare de transferir para os outros a razão de suas escolhas e sabores na vida. Às vezes, por a gente ser espírita, e acho que comigo também acontece mais uma coisa, por ser psicólogo, você não pode fazer isso. Não, mas você é espírita, você não pode estar sentindo isso. A gente tem raiva, a gente tem sentimentos negativos, né? E aí, muitas colegas de doutrina, não, mas você não pode sentir isso. Aí a gente reprime, né? Aí aquilo fica guardado, e aí, de repente, quando você percebe aquele sentimento é meu, mas por que eu estou sentindo aquilo? Porque nunca é permitido sentir, né? Como se a gente só pudesse sentir coisas boas. Você é psicóloga, você não pode se comportar dessa forma, né? Então, são alguns rótulos também que são colocados, e a gente acaba sendo ensinado a reprimir aqueles sentimentos. Aí, se você reprime, não é seu. Aí você fica culpado, você reprime mais ainda. E aí o estudo faz o quê? A gente começa a pensar, se conhecer, ver a nossa sombra, ver quais são os nossos defeitos, mas também, paralelo a isso, a gente descobrir nossas virtudes. Assumir realmente o que a gente sente, não se sentir tão culpado e com muito chicotinho, né? Você ensinou do chicotinho, né? Não tirar o chicotinho, né? Mas é engraçado que, mesmo nisso que você falou, isso é verdade, né? Não é só na doutrina espírita, mas Qualquer um. qualquer lugar, né? Na Acho que na vida, né? sociedade, né? Principalmente quando você é criança. Sociedade. Principalmente quando Essa você é criança, né? Mas mesmo assim, a resposta está aí. E pare de transferir para os outros a razão de suas escolhas e de sabores, porque foi a nossa escolha esconder isso de todo mundo. Sabe por quê? Reprimir, guardar, né? Sabe por quê? Porque a gente não quer se expor, a gente quer se encaixar na sociedade. Então, se de repente todo mundo começar a sair com cabelo verde na rua, e você é o único que está com cabelo da cor natural, um dia ou outro você vai começar a usar cabelo verde também, porque você não vai estar mais se encaixando na sociedade. Então, eu acho que eu sinto nessa afirmação, e uma das coisas principais é não transferir para os outros a razão de suas escolhas e de sabores, que é aquilo que a gente faz direto na nossa vida. Culpa a sociedade, a gente culpa Pai e os mãe, né? a gente culpa a família. Não, eu estou sofrendo assim porque
não sei quem está fazendo isso para mim. Não, você está sofrendo porque você está aceitando que as coisas aconteçam dessa forma. Trabalhe para que seja diferente, né? O segundo, garimpe sempre o melhor que exista dentro de vós-me-ser, acolhendo com bondade e aceitação os seus erros e tropeços. Não é pra gente falar, ter a síndrome de Gabriel. Eu nasci assim, morri assim. Não, mas é reconhecer e aceitar. É o que eu tenho. Mas eu posso ser melhor. Eu posso dar outro passo. Tá me fazendo mal? Então eu posso melhorar. Não preciso ficar sentada em cima dele, do erro e do tropeço. Eu posso trabalhar, né? Se eu quiser. Se eu não quiser, também tá tudo certo. A gente foi criado na educação do não errar, né? Essa geração foi. Não pode. Eu acho que todas, viu, até agora foi dessa forma. E isso virou uma crença dentro da gente. Esse é o problema. Então, você fica sempre assombrado em que você não pode fazer alguma coisa que erre, que seja errado. Então, não é para você inverter, não. Então você pode fazer coisa errada, não é isso. Mas o que precisa trabalhar é que procure fazer o certo, mas aceite que algumas coisas não vão sair da forma que você acha que deve sair. Desenvolva o hábito de sentir seus protetores espirituais e anjos da guarda no clima sagrado da oração e receba deles o alimento farto que suprirá suas forças. Quem conversa com o anjo guardião diariamente? Eu Esse converso. é o grande desafio da gente quando está com a energia um pouco densa, alguma coisa atrapalhando, a gente se conectar com o anjo, né? Fazer oração para poder se conectar novamente. Porque assim, é diferente, né? Principalmente para o trabalhador. A gente tem um mentor de trabalho, mas e o anjo guardião que está lá 24 horas? Todo dia, toda hora. E já sabe, vai ter perrengue. Vai ter perrengue. É hoje. E aí a gente, por exemplo, se eu começo a ficar irritada e tenho alguma contrariedade, se eu não paro, não faço uma oração, eu não consigo retomar o fio da meada. A coisa só vai piorando, né? E às vezes ele está ali do lado, lembra de mim aqui, eu quero te ajudar, mas não estou conseguindo. Não estou conseguindo te acessar dessa forma. Imita sempre e conseguir uma energia do bem a todos que não te compreendam, não te apoiam e não te querem bem. Que é aquilo que a gente já tinha conversado, né? Colocar toda essa energia, colocar todo esse amor, passei na rua, né? Aquela pessoa já falou alguma coisa, emite essa energia. Ela vai se sentir bem e você também. Tô dirigindo. A pessoa tá me apertando. Emita uma energia de paz, de muita serenidade a ela. Existe uma figura que eu costumo utilizar, que é o seguinte: tudo que qualquer um fala ou faz para você é um presente. Como qualquer presente, cabe você aceitar ou não aquele presente. Então, se você aceita e não gosta, você que aceitou. Agora, se você não gosta e fala assim, tudo bem, mas eu não quero esse presente para mim, ele não vai te fazer mal. Então, se você pensar que tudo aquilo que uma pessoa fala para você é um presente que merece ser analisado para ver se é bom ou não para você, você vai perceber que quando os presentes não são bons, porque não está de acordo com o que você pensa, com o que você sente ou com o que você é só descartar o presente, é só deixar para lá, né? E bate um pouquinho com esse 5. Ouça sempre o que os outros dizem sobre vós me seis com humildade. Acima de tudo,
desenvolva a sabedoria de ouvir a sua melhor conselheira, a consciência. Mas por que você está falando? Você ganhou o presente. Se você vai ficar com ele ou não, mas a sua grande conselheira é a sua consciência. E aí converse com ela e vê se você fica com esse presente. Mas se você escutou algo que não te fez bem, deixa aí. Não é verdade? É isso aí. Não precisa guardar para você. E às vezes a gente não escuta realmente algo que a gente gostaria. A gente pode guardar, pensar, refletir, né? Tentar tirar algo. Mas se a pessoa não, sabe, se a gente não quer, se tá fazendo mal pra gente, deixa aí. Passa pelo nosso crivo. O que vocês acham? Certo. É o filtro, né? A gente tem que ter o filtro. O que a pessoa está falando para a gente? Aquilo serve ou não serve? Mas é um filtro com amor, né? Porque se não for com algum amor, Sim. você já emite aquela Então a vibração gente já vai. maravilhosa pra É. pessoa. Se só for a vibração, vai pegar, né? Você já jogou. Mas se você ainda faz da vibração aquele todo ato, aí o negócio pegou. Acredite ardentemente que não existe erro sem perdão, nem falha sem possibilidade de ser corrigida. Mesmo que teus irmãos de caminhada não te aceitem, Deus te acolhe como vós me estiver. Isso tem a ver com o outro, que a gente pode perdoar, porque não existe erro sem perdão. Mas isso também tem muito a ver com a gente. A gente perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Mas ele está falando da gente mesmo, né? É. Acredite ardentemente que não existe erro sem perdão, nem falha sem possibilidade de ser corrigida. Mesmo que teus irmãos de caminhada não te aceitem, ou seja, os teus erros, Os meus erros. Deus te acolhe como vós me estiver. Então, está falando da gente. Né? E aí? A gente é bem cruel com a gente mesmo, né? É. Muitas vezes a gente fala que perdoa, mas lá dentro a gente ainda fica com por que eu fiz isso? Então não perdoou, né? A gente se questiona, eu acho que me perdoei, mas lá no fundo ainda fica um pontinho. Então é cuidar para se perdoar e bola para frente. O de ontem já passou. Mas fica a culpa, né? Isso que é o problema, é a culpa. A culpa fica remoendo. Isso. A gente a gente tem um treinamento, né, intensivo de acumular culpa, né? Verdade. Tudo a gente tem culpa, tudo a gente carrega o peso da culpa. Da onde que a gente tirou tudo isso? Do que ensinam de certo e errado, do que é correto. Aí quando você comete aquelas atitudes que te foi colocado como certo e errado, aí você se julga, né? Fala, nossa, que pessoa ruim que eu sou, né? Que eu sei o que é certo, mas estou fazendo errado. Na realidade, o que a gente precisa desvincular é o erro da pessoa que errou. Né? O erro que aconteceu vai ter acontecido para a eternidade. Aconteceu o erro, ele está lá, não vai voltar atrás. Mas quem errou, muda. Não é verdade? E se muda, a gente precisa olhar não o que errou, mas o novo, a nova pessoa, o novo homem, né? É difícil. Não é impossível, a gente só tem que abrir e tem que acreditar na gente. O sétimo passo é com Jesus. É com Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó de vossos pés. Deixai tudo. Você falou, você deu presente, você levou o amor, não foi aceito? Sacode, bora. É a escolha.
livre-arbítrio. É o presente. Você deu um presente. Se a pessoa... Da mesma forma que a gente só recebe o presente que a gente quer, as outras pessoas também vão receber de nós os presentes que elas quiserem. E se ela não quiser o presente que você está dando, dá para outra pessoa. Porque muitas vezes, né, a gente fala assim, né? Ai, eu queria tanto que aquela pessoa fizesse a mesma coisa que eu faço, seja o que for. Mas aí você pode falar, é aquilo que ele está dizendo aqui. Você leva, você explica, você coloca o seu ponto de vista. Se ela não quer, por que que a gente vai ficar lá falando? Pô, eu acho que eles não estão aceitando o nosso presente. Porque Todo mundo necessita, todo mundo em silêncio, né? A gente tá falando. Só espero que no final ninguém fale assim, ó, sacode a poeira de vocês e vão embora. Né? Vamos embora, eu não vou fazer mais. A gente tem que estar aberto, né, para aceitar, né? Não adianta, cada um vai vir no tempo que precisa, cada um vai fazer aquilo que ele quer, que ele acha, porque ele está na evolução dele. Ó, Musanfio de Deus, acredite mais no bem do que no mal. E o seu caminho vai estar repleto de boas coisas e de bênçãos para sempre. A gente passa muito tempo envolvido no mal para algumas coisas e não vê o bem. A gente não consegue olhar o bem. Sentir o bem, principalmente. A gente tá sempre olhando o copo vazio. Sempre. Não meio cheio. A parte cheia, se a gente olha, a gente vai estar muito pouco cheio. Né? A gente tá sempre olhando pro lado negativo das coisas, né? Precisa mudar isso na gente, viu? Porque, principalmente nesse momento aqui, nesse momento que passa a humanidade, e as coisas tão difíceis, né? Polarização de ideias, pessoas tomando atitudes que a gente não consegue mais compreender como o mundo neste momento pode compreender, pessoas entrando em escola para matar nenhum, ou por motivo, no nosso ponto de vista, essa guerra que não tem sentido, tanta coisa ruim acontecendo, se a gente não procurar as coisas boas, a gente vai acabar entrando em depressão, sabe? Se a gente não olhar por esse encontro, por exemplo, o trabalho que a gente realiza, e durante o dia ser grato pelo bem que a gente pode fazer por quem a gente nem conhece, se a gente não pensar nisso ao longo do dia, com as coisas erradas acontecendo ao nosso lado, a gente vai cada vez ficar mais negativo, cada vez uma atmosfera mais densa em torno da gente. Você vê ontem, né? Não tinha um planejamento, a gente não tem um planejamento, né? Quando vai vir um mentor ou não, são eles que decidem. Mas qual foi a emoção de Maria Amélia? Daquele espírito falando, olha, eu estou com vocês, nós estamos com vocês, mas o passo é de vocês. Mas nós estamos. Não é assim? É. Verdade. Aquele amor intenso. É o amor de Maria Amélia? Mas o amor de todos os mentores que estão ali. De todos aqueles que nos ensinam. A gente ouve, né? Vocês dizendo que, não, eu comecei a passar por tal dificuldade, eu chamei o pretinho velho, o caboclo. Me ajuda a pensar, o que vocês acham que eles podem fazer pela gente numa situação de dificuldade nossa? Resolver o problema? Tirar a dificuldade da nossa frente? Eles não vão fazer nada, a decisão é nossa, nós que temos que lutar pela nossa felicidade, né? É claro, de repente aconteceu um problema grave, você não está conseguindo energias para se levantar, pensa neles, eles vão ajudar. Mas acho que a gente precisa compreender um pouco que
Eles estão aí para nos ajudar, mas não para fazer pela gente. Sabe? Não, sim. Então, tem dificuldade para fazer as coisas? Tem, a dificuldade é minha. E eu vou ter que resolver a minha dificuldade. Eu estou tentando aqui já há vários dias e não consigo. Ele ajuda para o espírito protetor. O que foi que ele falou, né? Ajuda o espírito protetor, pede iluminação. Ela vai vir, mas eles nunca vão fazer pela gente. Nunca vão fazer. Eles nunca vão falar para a gente, olha, decide desta forma que é melhor. Porque a decisão é nossa, sempre nossa. Senão eles estariam infringindo uma lei, que é uma lei universal, que é a lei do livre-arbítrio. Porque Deus não fala aquilo que a gente tem que fazer, ele deixa as nossas escolhas. Então, não seriam os mentores que falariam assim, olha, vai pela direita, esquerda, pelo meio. Não, eles não falariam. Mas o que eles fazem? Eles retiram a negatividade, e não é o Zé ou os 7 flechas, nesse caso são os guardiões, são espíritos que trabalham de forma diferente. E eles dão a energia para que a gente possa passar. Eles dão a força se a gente estiver canalizado com eles. Mas se a gente não estiver, se a gente estiver revoltado, se a gente estiver aí... Mas o que acontece se a gente aí continua nos mesmos pensamentos? No mesmo padrão, aí eles não conseguem. Oi, Isaura, dona Isaura. Então, eu, quando fui visitar o Daniel na clínica, eu pedi muito a proteção deles, para me ter força para entrar dentro da clínica sem chorar. E eu consegui. Então, você falou o principal, você pediu para que você tivesse força. Forças. Então, eles te deram, eles te fortaleceram no sentido que eles fazem nessa hora? Eles vão trabalhar todo esse fator energético, eles trabalham, eles vão ficar próximos porque você se abriu a eles para que você se mantenha aí serena, porque você se abriu para essa espiritualidade. E aí eles vêm realmente. Na realidade, você tinha tomado a decisão de não chorar e pediu ajuda para isso. E é isso que eles... pedir ajuda para eles. É isso que precisa. Me dá forças. Ela não pediu para resolver o problema. Não pediu para resolver o seu problema. Você sabia que o problema que você tinha para resolver era seu. E você pediu ajuda no sentido de ter energia para fazer, para tomar a atitude, para ter a postura que você achava que era melhor para você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita gente não pensa dessa forma. Tem gente que pensa assim, ai meu Deus, eu vou chorar quando chegar lá, ai, não deixa acontecer isso. Eles não vão ter que deixar ou não deixar, é você que toma a decisão. Seu coração vai se encher de amor de tal forma que fala assim, eu não estou lá para fazer ele sofrer, eu estou lá para acolhê-lo, para dar o meu amor para ele. E é isso que te dá força. E o plano espiritual só te protege e te suporta nessa decisão que você tomou. Entendeu? Às vezes a gente não consegue compreender esses pedidos, né? Assim. Mas aos poucos a gente vai amadurecer. É isso aí. Tudo Eles bem? te apoiam no que você decidir, né? Como é que é, Silviane? Eles vão te apoiar naquela decisão que você tomar, que você precisar de um apoio. Como se fosse um amigo. Você desabafa com ele, ele te dá o apoio que você precisa para enfrentar com amor, com carinho, né? Com essas coisas. Desde que você queira o bem, né? Sim, claro. Desde que seja bem para ela também, né? Porque senão ele vai deixar e vai ficar quieto. Aí você vai falar, não tô escutando. Por exemplo, né? A gente convida tanta gente para participar das vibrações, porque as vibrações auxiliam você a manter o seu equilíbrio, a harmonia no seu lar, esse tipo de coisa, né? E aí você envolve a pessoa quando você está pensando, né? Com aquela amor para fazer isso. Então, eles vão lá e levam essa energia que a gente está vibrando para essa pessoa para que ela venha cá. Mas a decisão dela é não vir. O que eles vão fazer? Nada.
nada, né? Eles não podem fazer nada diferente. Se eles vão lá, a porta tá fechada, tá fechada. Não é isso? É isso. É.